Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história que parece coisa de ficção científica, mas é ciência brasileira da mais alta qualidade. A gente está falando de uma descoberta que pode simplesmente reescrever o significado da palavra irreversível quando o assunto é paralisia. É sobre reconectar o que a vida por um acidente rompeu. Pensa só nisso por um instante. Por décadas, a medicina inteira correu atrás do que parecia um sonho, quase uma lenda. Encontrar um jeito de remendar o sistema nervoso depois de um rompimento. Era uma busca que, para ser sincero, muita gente já tinha classificado como impossível. Ok, então qual é o grande problema? Por que é tão difícil? É o seguinte, quando os nervos da medula se rompem, o corpo, na tentativa de se curar, cria uma cicatriz ali. Só que essa cicatriz acaba virando um muro, uma barreira física mesmo. E os nervos simplesmente não conseguem atravessar esse muro para se reencontrar do outro lado. Fim da linha. Mas e se em vez de tentar derrubar esse muro, a gente construísse uma ponte por cima dele? É aí que entra a nossa protagonista, uma cientista brasileira chamada Tatiana Coelho. Ela desenvolveu uma substância que faz exatamente isso. Cria uma ponte onde antes só existia um abismo. E essa solução tem nome. Um nome que a gente precisa guardar. Polilaminina. É uma invenção nossa, daqui do Brasil, e que tem um potencial para mudar tudo. Mas o que é exatamente essa polilaminina? Não é um remédio que se toma e pronto. A ideia é muito mais genial. Pensa num andame de construção. É isso que ela faz. Ela cria uma estrutura, um caminho biológico, que serve de guia para os neurônios. Ela não cura a força. Ela dá as condições, ela mostra o caminho para que o próprio corpo faça o trabalho de se regenerar e atravessar aquela barreira. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é que uma substância consegue, conversar com os neurônios e dizer, ei, o caminho é por aqui? A ciência por trás disso é de cair o queixo. É engenharia biológica no seu nível mais incrível. Olha só que fantástico esse passo a passo. Primeiro, acontece a lesão e a tal da cicatriz, a barreira, se forma. Beleza. Aí passo 2. A polilamina é aplicada bem ali e ela monta essa ponte biológica por cima do buraco. É o andaime entrando em ação. No terceiro passo, aqui a coisa fica mágica. As fibras nervosas começam a crescer de novo, usando essa ponte como se fosse um corrimão, um guia. E o resultado? Passo 4. A reconexão acontece. O caminho neural é restaurado, é a vida encontrando um novo caminho, com uma ajudinha da ciência. Tudo isso é fascinante na teoria, né? Mas a ciência de verdade, ela brilha quando muda a vida das pessoas. E é agora que a história fica emocionante de verdade. Porque isso não é mais só um experimento de laboratório. Já foi testado em seres humanos. E os resultados são difíceis até de acreditar. O que aconteceu foi exatamente aquilo que a medicina por muito tempo dizia ser impossível. Pacientes tetraplégicos, ou seja, com paralisia do pescoço para baixo, não só começaram a sentir partes do corpo de novo, eles começaram a recuperar o controle dos movimentos. E essa frase aqui, ela resume tudo. A gente não está falando de uma melhora pequena. Estamos falando de gente que passou anos numa cadeira de rodas, em paralisia total e que voltou a mover as mãos, que conseguiu dar os primeiros passos de novo. Isso não é só medicina, isso é devolver a vida para alguém. Então, a gente para e pensa, o que isso significa daqui para frente? O impacto disso é gigantesco, vai muito além do hospital ou do laboratório. A gente está, literalmente, olhando para um novo capítulo da neurociência mundial. Pensa bem, é uma nova era no tratamento da paralisia que está começando. É a chance de devolver autonomia e dignidade para milhões de pessoas. E olha que orgulho! Isso coloca a ciência feita no Brasil no centro do palco mundial da neurociência. É mais que ciência, vira um símbolo de esperança. No fim das contas, essa história toda deixa uma lição muito forte, né? Ela mostra que a palavra impossível muitas vezes é só um jeito que a gente tem de chamar aquilo que a gente ainda não fomos capazes de descobrir. Isso deixa a gente com aquela pergunta no ar. Se hoje a ciência brasileira está provando que uma paralisia irreversível pode não ser tão irreversível assim, qual vai ser o próximo impossível que a gente vai ver desmoronar? Gostou do vídeo? Deixe seu like e siga nosso canal para mais conhecimentos.